Muito bem, seguindo o estudo da lição número 4, na parte do domingo falaremos sobre Nimrod e a cidade de Nínive. Nimrod se tornou um desafiador de Deus. E lógico, temos que falar do Jardim do Éden. Deus proibiu a entrada do ser humano no Jardim do Éden, porque ali estava a árvore da vida. E Deus não podia permitir que o ser humano pecador se tornasse eterno, através de comer o fruto da árvore da vida. Seria uma incoerência se nós tivéssemos hoje pecadores eternos, com uma doença incurável, com uma situação assim que fosse totalmente indesejável e de forma eterna. Pensa numa pessoa com uma doença onde a carne vai apodrecendo e os buracos vão ficando e a pessoa não morre nunca. Seria desastroso. Então Deus impediu a entrada do ser humano no Jardim do Éden para que ele não tocasse na árvore da vida. Fora do Jardim do Éden, o ser humano teve que assim se adaptar às situações e dessa forma foi mostrando que poderia se adaptar. Fora do Jardim do Éden, era preciso batalhar pela sobrevivência, porque agora todos tinham que ganhar o pão de cada dia. Por isso Ellen White ela escreveu assim, que fora do Jardim do Éden as pessoas reagiam de forma assim contrária àquilo que Deus queria. Eles até iam na porta do Jardim do Éden, no início, Adão e Eva, depois Caim e Abel, eles iam oferecer sacrifício e relembrar, através desse sacrifício, o divino Salvador que os colocaria de volta no Jardim do Éden. E diz Ellen White assim, no livro O Lar Adventista, página 539, o Jardim do Éden permaneceu na terra por muito tempo depois que o homem fora expulso dele. Por isso, foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes com suas espadas flamejantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovavam os seus votos de obediência à lei que eles haviam transgredido e banidos do Jardim do Éden por essa transgressão. Por isso, o ser humano teve que se adaptar ao que estava agora fora do jardim. A demora da vinda de um rei ou de um resgatador que lhes devolvesse o Éden fez com que as pessoas que habitavam o mundo começassem a ter um comportamento de rebeldia. Caim foi o primeiro rebelde. Ellen White ela comenta que Caim não aceitava não poder acessar o Jardim do Éden. Ele não aceitava Deus não ter perdoado os pais para que eles tivessem direito a entrar naquele jardim. Por isso, essa rebeldia foi espalhando para as pessoas e eles então começaram a se adaptar, morando em comunidades, depois então em cidades e estados, que eram chamadas de cidades de refúgio para eles naquela época. E com isso, a finalidade era tornar a vida mais fácil. De repente, viver numa comunidade, eles podiam se ajudar um ao outro. Viver sozinho, isolado, era um tanto difícil, mas viver juntos, isso tornava a vida mais fácil. Um plantava uma coisa, o outro trocava por outro, e assim eles iam então sobrevivendo em comunidade. Depois eles queriam construir uma grande torre, depois chamada de Torre de Babel. A grande jogada de todos era depois invadir o Jardim do Éden. Como no final da história, Apocalipse mostra que os ímpios vão tentar invadir, tomar a cidade santa e serão destruídos. Pergunta de número 1. O que a história da construção de Nínive e Babilônia nos mostram como, seja, isto dentro do cenário espiritual e profético? Como a construção das duas cidades, Nínive e Babilônia, vai também ter uma relação, uma semelhança com o que acontecerá no tempo do fim com a Babilônia espiritual. Gênesis capítulo 10, de 1 a 12, diz o seguinte: essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Tem que começar deles porque o dilúvio acabou com todos. Só sobraram as 8 pessoas. Então, as gerações começam a contar a partir dali. Essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai e Javã, Tubal, Mesaque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifale e Togarma. E os filhos de Javá são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por esses foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. E os filhos de Cão
sem Cão e Jafé. Os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sabá, Abilá, Sabitá, Ramá e Sebtecá. E os filhos de Ramá são Sabé e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este homem começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz que, como Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz que ele se tornou um desafiador do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acabe e Cainé, cidades que ele construiu na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu a Assíria, e eles edificaram também a Nínive e a cidade de Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Então, o texto mostra que dos filhos de Noé, saiu um que era filho de Cush, cujo nome era Nimrod. E Nimrod se tornou um camarada assim poderoso na terra. Tinha o espírito de liderança. Sabia assim fazer projetos de grande alcance. Um deles, construir a cidade de Nínive e a cidade de Babel. Da cidade de Babel, eles então planejaram construir a Torre de Babel, um desafio a Deus. A expressão Nimrod se tornou grande e poderoso caçador diante da face do Senhor, significa que ele se tornou um desafiador de Deus. Foi dele a ideia de construir a Torre de Babel. Façamos uma torre, edifiquemos para que nosso nome nunca seja esquecido. E a ideia era, se vier o dilúvio, nós estaremos numa altura segura e nada nos derrubará. Uma afronta a Deus. O idealizador da Torre de Babel, depois desse local chamado Babel, se deriva a palavra Babilônia, que se tornaria uma poderosa cidade no tempo do rei Nabucodonosor. Nínive, uma desafiadora do poder de Deus. Os assírios, eles moravam assim em Nínive, eram os mais cruéis moradores. Eles executavam as suas presas de maneira mais cruel possível. É conhecido o chamado espeto dos assírios, que era uma espécie de uma estaca apontada como se fosse um lápis. Eles levantavam através de uma engenharia, levantava uma pessoa, a vítima, uma grande altura, na frente do espeto, na direção do espeto, e soltavam a pessoa de lá e a pessoa espetava naquele grande espeto. E assim eles faziam com os seus inimigos. Eram cruéis. Por isso Jonas foi mandado até Nínive, dizendo: o cálice de vocês, a taça já subiu até a tampa. Não tem mais jeito. 40 dias e Deus vai destruir vocês. Mas eles se arrependeram e Deus até assim os perdoou. Mas depois, Nínive depois se tornou uma cidade ímpia outra vez, e por isso foi destruída de uma vez. O livro de Ezequiel, de Isaías, mostra a destruição de Nínive, de Babilônia também. Babilônia, Deus diz assim, não ficará aqui nada. O chacal, o lobo, vai vaguear entre as ruínas de Babilônia. E ninguém nunca mais vai reconstruir Babilônia. E realmente, até hoje, nunca mais ninguém reconstruiu Babilônia. Por isso, muitas vezes nós temos que olhar para o futuro, baseado na profecia. O que vai acontecer no futuro? Qual será a nossa atitude diante dos acontecimentos? Muitos que hoje estão na igreja vão assumir lugar nas fileiras de Satanás, infelizmente. Porque muitos não vão suportar a pressão e vão então desistir da fé. Por isso, no ano de 2003, um rapaz chamado Aaron Hazel, ele era um alpinista americano que ele estava subindo uma montanha quando ele caiu, algumas rochas rolaram e ele ficou caído com uma pedra gigantesca em cima da mão esquerda dele. Ele não conseguia tirar a mão dali. Ele ficou ali praticamente uns 5 dias com a mão presa. Ele viu que ele ia morrer, não tinha jeito de pedir socorro. Ninguém sabia que ele estava ali. Ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou morrer. Sabe o que ele fez? Ele amputou a mão dele. Ele primeiro quebrou os ossos do antebraço, para ficar ali fácil de cortar, e com um canivete ele cortou a mão dele fora. Era a mão ou a vida? Eu não sei quantas pessoas teriam coragem de fazer isso. Ele mesmo